Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e este é o sexto vídeo de um projeto de 365 vídeos lendo a Bíblia Católica. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para que Deus ilumine o nosso intelecto para uma melhor compreensão da palavra. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Hoje nós leremos Gênesis, os capítulos 21, 22, 23 e 24. Capítulo 21, Nascimento de Isaac. O Senhor visitou Sara como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu, e apesar de sua velhice, deu à luz a um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaque ao filho que lhe nascera de Sara. E passados 8 dias do seu nascimento, circuncidou-o como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu o seu filho Isaque. Sara disse: Deus deu-me algo de que rir, e todos aqueles que souberem se rirão de mim. E ajuntou: quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Sara viu que o filho nascido a Abraão de Agar, a egípcia, zombava de seu filho Isaque, e disse a Abraão: expulsa essa escrava com seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso desagradou muitíssimo a Abraão por causa de seu filho Ismael. Mas Deus disse-lhe: não te preocupes com o menino e com tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou pão e um odre de água e deu-os a Agar, colocando-os às suas costas, e despediu-a com seu filho. Ela partiu, errando pelo deserto da Barsabeia. Acabada a água do odre, deixou o menino sob um arbusto e foi assentar-se em frente, à distância de um tiro de flecha, porque, dizia ela, não quero ver morrer o menino. Ela sentou-se, pôs em frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do teu menino e do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço, onde foi encher o odre e deu de beber ao menino. Deus esteve com este menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um hábil flecheiro. E habitou no deserto de Farã, e sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Aliança de Abraão com Abimeleque. Por aquele tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, general do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Jura-me, pois, pelo nome de Deus, que não me enganarás, nem a mim, nem a meus filhos, nem aos meus descendentes, mas que usará para comigo e com a terra onde habitas da mesma benevolência que eu tenho testemunhado. Eu juro, respondeu Abraão. Mas Abraão queixou-se a Abimeleque
por causa de um poço que seus homens lhe tinham tirado à força. Ignoro quem tenha feito isto, respondeu Abimeleque. Tu mesmo nunca me disseste nada a esse respeito, e só hoje estou ouvindo falar disso. Abraão tomou então ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram aliança entre si. Abraão pôs à parte 7 jovens ovelhas do rebanho, que significam, disse-lhe o rei, estas 7 ovelhinhas que puseste à parte, aceitará de minhas mãos estas 7 ovelhinhas, respondeu Abraão, como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso deu-se àquele lugar o nome de Bersabeia, porque ambos ali tinham jurado. Foi assim que fizeram aliança em Bersabeia. Depois disso, voltou Abimeleque para a terra dos filisteus com Ficol, general do seu exército. Abraão plantou um tamariz em Bersabeia e invocou ali o nome do Senhor, Deus da eternidade. Abraão habitou muito tempo na terra dos filisteus. Capítulo 22. Sacrifício de Isaque. Depois disso, Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui. Respondeu-lhe. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou 2 servos e Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. Enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao local indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar: O Senhor provará, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de O Senhor provará. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isso e não me recusaste teu filho, teu único filho, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedeceste a minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Bersabeia, onde fixou sua residência. Os filhos de Nacor. Depois desses acontecimentos,
vieram dizer a Abraão: Milca deu também filhos a Nacor, teu irmão, Rus, o primogênito, Buz, seu irmão, Camuel, pai de Arã, Cased, Azal, Feldas, Gedilaf e Batuel. Batuel foi pai de Rebeca. Estes são os 8 filhos que Milca deu a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reuma, também teve filhos: Tabé, Gaã, Taabás, Maaca. Morte e sepultura de Sara, capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Essa foi a duração de sua vida. Ela morreu em Cariate Arbe, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio para prantear e chorar por ela. Abraão, tendo se retirado de junto da falecida, falou aos filhos de Het, dizendo: Sou no meio de vós um simples hóspede e estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar minha esposa que morreu. Os filhos de Het responderam a Abraão: Ouve-nos, meu senhor. Tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta tua falecida no mais belo de nossos sepulcros. Ninguém de nós te recusará o seu túmulo para ir sepultar tua defunta. Então Abraão levantou-se e, prostrando-se diante do povo naquela terra, os filhos de Het, disse-lhes: Se me permites trazer minha defunta e enterrá-la, ouvi-me. Intercedei por mim junto de Efron, filho de Seor, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence, e que se encontra na extremidade de sua terra. Que ele me ceda em vossa presença por seu justo valor, a fim de que eu me torne o proprietário dessa sepultura. Ora, Efron achava-se assentado no meio dos filhos de Het. Efron, o Iteu, respondeu a Abraão em presença dos filhos de Het e de todos que entravam pela porta da cidade: De forma alguma, meu senhor, será assim, mas ouve-me, dou-te a terra juntamente com a caverna que nela se encontra, e dou-te esta terra em presença dos filhos do meu povo. Enterra tua defunta. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra, e dirigindo-se a Efron diante de todos, disse: Rogo-te que me ouças, eu te dou o preço do campo, aceita-o de minhas mãos, e assim enterrarei nele minha defunta. Efron respondeu a Abraão: Ouve-me, meu senhor, uma terra no valor de 400 ciclos de prata entre ti e mim. O que é isto? Sepulta tua defunta. Abraão aceitou as condições de Efron e pesou o dinheiro que ele tinha pedido na presença dos filhos de Het, isto é, 400 ciclos de prata em moeda corrente no comércio. A terra de Efron, situada em Macpela, defronte a Mambré, a terra na qual se encontra a caverna, e todas as árvores que crescem ao redor nos limites desta terra, tornaram-se assim propriedades de Abraão, em presença dos filhos de Het, e de todos aqueles que entravam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Macpela, de fronte a Mambré, hoje Hebron, na terra de Canaã. A terra e a caverna que nela se encontram passaram, pois, dos filhos de Het para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Capítulo 24. Isaque e Rebeca. O velho Abraão estava avançando em idade, e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: Põe tua mão debaixo de minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irás à minha terra, à minha parentela,
e lá escolherás uma mulher para meu filho Isaque. O servo respondeu: talvez essa mulher não me quererá seguir a esta terra. Neste caso, poderei reconduzir o teu filho à terra de onde saíste? Guarda-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha pátria, que me disse e me jurou dar esta terra à minha posteridade. Este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para o meu filho. Mas se ela não te quiser seguir, estará desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas de forma alguma para lá o meu filho. Pôs então o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez-lhe o juramento que ele pedia. E tendo tomado 10 camelos do rebanho de seu senhor, partiu levando as mãos cheias das riquezas de Abraão, e pôs-se a caminho, andando para a Mesopotâmia, para a cidade de Nacor, e fez descansar os camelos fora da cidade, perto de um poço. Era pela tarde, a hora em que saíam as mulheres para ir buscar água. Senhor, disse ele, Deus de Abraão, meu senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo, e manifestar vossa bondade para com o meu senhor Abraão. Eis-me aqui, de pé junto desta fonte onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser, inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder, bebe e darei de beber também aos teus camelos, essa seja a destina ao vosso servo Isaque. Assim saberei que manifestais vossa bondade para com o meu senhor. Ainda não tinha acabado de falar, quando sobreveio com um cântaro aos ombros Rebeca, filha de Batuel, filho de Meca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e ia voltando. O servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe, queres dar-me de beber um pouco de água de teu cântaro? Bebe, meu senhor, respondeu ela. E prontamente inclinou o cântaro sobre o braço para dar-lhe de beber. Tendo ele bebido, ela disse, vou buscar água também para os teus camelos, para que todos bebam. E despejando o seu cântaro no bebedouro, correu para buscar água de novo na fonte para todos os camelos. O homem contemplava em silêncio, curioso por saber se o Senhor tinha ou não tornado feliz a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro passando meio ciclo e 2 braceletes de ouro pesando 10 ciclos, e disse à jovem, dize-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa de teu pai um lugar para passarmos a noite? Eu sou filha de Batuel, respondeu ela, o filho de Melca, que ela deu à luz a Nacor. E ajuntou, há em nossa casa palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Inclinou-se então o homem e prostrou-se diante do Senhor. Bendito seja, exclamou ele, o Senhor, o Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou com sua bondade e sua fidelidade para com ele. O Senhor conduziu-me diretamente à casa dos parentes de meu senhor. A jovem foi correndo contar à sua mãe tudo o que tinha passado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este apressou-se em ir ao encontro do homem que se encontrava junto da fonte. Ele tinha visto o anel e os braceletes nas mãos de sua irmã e ouvido a narração de sua irmã Rebeca. Esse homem me disse isso e aquilo. Foi ele, pois, ao encontro do estrangeiro e o achou perto dos camelos na fonte. Vem, bendito do Senhor, disse ele, por que permaneceis aí fora?
Preparei a casa e um lugar para os camelos, e o homem entrou na casa. Descarregaram os camelos e deram-lhes palha e forragem, enquanto traziam ao estrangeiro e aos seus companheiros água para lavar os pés. Foram-lhes servido em seguida comida, mas ele disse: Não comerei nada enquanto não expuser o que tenho a dizer. Fala, disse Labão. Eu sou, disse ele, escravo de Abraão. O Senhor encheu de bênçãos o meu senhor, que se tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, apesar de sua velhice, deu-lhe à luz um filho, ao qual ele deu todos os seus bens. Então, o meu senhor fez-me jurar que eu não escolheria para seu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra ele mora, mas que viria à casa de seu pai, a sua família, para aí escolher uma mulher para seu filho. E eu disse-lhe: talvez a mulher não quererá seguir. O Senhor respondeu-me ele: em cujo caminho sempre andei, mandará o teu anjo contigo, e fará bem-sucedida a tua viagem. Escolherás para o meu filho uma mulher de minha família, na casa de meu pai. Mas serás desobrigado do juramento que me fazes, se, tendo visitado minha parentela, encontrares oposição e não fores recebido. Ora, chegando hoje à fonte, eu disse: Senhor Deus de meu senhor Abraão, se vos dignardes tornar bem-sucedida a viagem que me empreendi, concedei-me isto. Ficarei perto da fonte. A jovem que vier buscar água e a quem eu disser: por favor, dai-me de beber um copo da água do teu cântaro, e que me responder: bebe, e buscarei também água para os teus camelos. Essa será a mulher que o Senhor destina ao filho de meu senhor. Eu não tinha ainda acabado de falar comigo mesmo, quando veio Rebeca com seu cântaro nos ombros, e desceu à fonte para buscar água. Eu disse-lhe: dá-me de beber, por favor. E descendo logo o cântaro de seus ombros, ela me disse: bebe, e darei também de beber aos camelos. Perguntei-lhe então de quem era filha. Ela respondeu-me: sou filha de Batuel, filho de Nacor, que Melca deu-lhe à luz. Eu, pois, coloquei o anel em suas narinas e os braceletes em seus punhos. Inclinei-me então, prostrando-me diante do Senhor, e bendisse o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu diretamente ao lugar onde eu podia tomar a filha do parente de meu senhor para o seu filho. Agora, se quiserdes testemunhar afeição e fidelidade ao meu senhor, dizei-mo. Se não, dizei-me também, para que eu tome outra direção. Labão e Batuel tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isso, disseram eles. Nada temos a dizer. Eis aí Rebeca. Toma-a e parte, que ela seja a mulher do filho do teu senhor, como o Senhor disse. Ouvindo essas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor, tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, ofereceu-os como presente a Rebeca. Ofereceu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Puseram-se então à mesa, ele e seus companheiros, e passaram a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse o servo: deixai-me partir para a casa do meu senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam: fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias. Depois disto partirá. Não me retenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem. Deixai-me partir e voltar para o meu senhor. Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntemos-lhe o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram-lhe: queres partir com este homem? Sim, respondeu ela.
Deixaram-na, pois, partir juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo: Ó nossa irmã, possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades, e possua a tua posteridade à porta dos seus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Isaque tinha voltado do poço de Lahai-Roi e habitava em Negueb. Uma tarde em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca também, tendo levantado os olhos, viu Isaque e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão: Quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu senhor, respondeu ele. E ele tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. E Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Desposou-a e ela tornou-se sua mulher muito amada, e desse modo Isaque consolou-se da morte de sua mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus.